Variação cambial de processos no conta e ordem encomenda, a gente falou ali agora há pouco, mas e quando essa variação acontece após a emissão da nota fiscal de venda? Como funciona isso? A primeira, de forma genérica, né, eu queria ouvir você. E segundo, tem que emitir nota fiscal complementar da variação cambial? Então, o que acontece? Boa pergunta, assim. E é comum, né? É comum acontecer. Isso vai acontecer na importação modalidade encomenda, onde eu tenho uma compra e venda, né? E vai depender, Cláudio, do quê? O que você negociou com a trade? Porque você está em uma importação por encomenda, é uma compra e venda. Então, sendo uma compra e venda, de quem é o risco? De quem é o risco da variação cambial? Eu não consigo entender uma variação cambial na encomenda, porque é um preço fechado, tá entregue, acabou. O que eu discuto depois? Então, é muito comum, Carlos, acontecer o quê? Em determinados mercados, a empresa, o adquirente da mercadoria, ele ter o relacionamento com o exportador e ele ter prazo de pagamento dessas operações. Né? Na encomenda? Na encomenda. É muito comum acontecer. Mas aí desvirtua o negócio, porque em tese esse encomendante e o exportador nem deveriam se conhecer. Então, acontece... Teoricamente, nem deveria se conhecer. Dada a competitividade do mercado, o que é comum? Eu tenho uma fábrica, lá, seja ela na China ou na Indonésia, que produz os meus produtos. Eu escolhi um importador, uma trade para fazer as minhas operações. Existe já um relacionamento de longa data e existem contratos, amarrações contratuais que vão permitir que nessa operação haja um desembolso do câmbio pós registro de DI, pós emissão de fatura de venda, não é? E essa variação cambial vai depender muito do que está negociado no contrato. O risco cambial da operação, dado uma compra e venda, terceirizado contratualmente. Esse risco pode ser da trade. Se a trade comprar esse risco, ela deu o preço fechado e comprar aquele risco, o que vai acontecer? Se eu tenho um câmbio para fechar pós-operação, porque isso é interessante para a trade também, porque nós estamos falando de gestão de fluxo de caixa, né? A trade, ela vai ter um relacionamento direto com o fornecedor, ela vai ter lá um relacionamento direto, então o que vai acontecer? Essa variação cambial, se no contrato lá estiver definido que o risco cambial é dela, ela vai ter o preço fechado. O que houver de variação cambial pós-emissão de fatura, ou seja, chegou a mercadoria, emiti fatura, vendi... Exatamente. Vendi, o encomendante pagou a mercadoria. O que houver de variação cambial depois, se eu comprei esse risco, o risco é da trading. Agora, se lá no meu contrato fala, olha, qualquer variação cambial que houver, o risco é da adquirente da mercadoria... Encomendante, né? O encomendante, aí o que vai acontecer? Se após então, assim, eu só vou... via de regra, a trade vai receber o valor do câmbio de forma concomitante com o pagamento ao exportador. Então, o que vai acontecer? Quando houver aquele desembolso, o que a trade vai fazer? Se der uma variação cambial passiva, ou seja, eu paguei mais câmbio, eu vou emitir uma nota complementar para poder... Por quê? Para poder cobrar aquele valor daquele cliente, não é? Daquele encomendante. E se der uma variação cambial ativa, ou seja, eu paguei menos câmbio, não é? Eu vou ter o quê? Contabilmente, eu vou ter uma receita. Aí, em contrapartida, o que eu faço? Eu dou um desconto naquela fatura do meu adquirente para que eu tenha um confronto na contabilidade, que contabilmente eu não tenha esse resultado seja negativo, seja net, né? Pois é, a gente tem que fazer um outro bate-papo aqui para falar disso, porque eu volto à pergunta a conversa que a gente estava tendo aqui antes da gravação. Isso é um ornitorrinco, essa história. Porque se você pega o conceito de encomenda, é uma compra e venda. Compra e venda não interessa a composição do meu custo aqui, dado ao preço que eu estou dando ali a você. Te vendo por 20. O que eu fiz aqui, eu entendo, se eu tenho variação de cambial positiva para mim, isso virou um lucro, uma receita do negócio, eu não tenho que dar desconto de nada. Não, mas pode ter um contrato. Não, se tem um contrato, tá tudo bem. Cumpra o contrato. Só que ele escapole da operação por encomenda. Mas a gente tem que conversar outro momento, porque isso dá uma semana inteira de bate-papo. É polêmico, mas eu não entendo que desvirtua a natureza da negociação, porque você está falando de compartilhamento de risco contratual. Não é que um é responsável e outro não, né? Aí você tem que ter um contrato, tem que ter regra bem compartilhada e tudo mais, né? Esse é um ponto interessante.